Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: Jesus é conduzido em triunfo. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando ia chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos e conhecido dos Montes das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: Ide ao povoado que está diante de vós, e entrardes. Quando entrardes, encontrarei um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei aqui. Se alguém vos interrogar, por qual motivo soltai? Respondei desta maneira, porque o Senhor precisa dele. Assim que os que havia sido enviado foram achados tudo conforme ele lhe tinha dito. Quando ele estava desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe indagaram: Por que soltai o jumentinho? Diante do que replicou: Porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazer até Jesus. Colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. Assim, enquanto eles seguiam em procissão, o povo estendia os seus mantos pelas ruas. A chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão e os discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz por todos os milagres que havia visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Jesus, entretanto, lhe afirmou: Eu vos asseguro que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém, né? Glória a Deus. Aqui a palavra está nos dizendo, né, que sobre a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. E ali Jesus fala para os seus discípulos ir buscar um jumentinho. E ali Jesus monta sobre o jumentinho e começa a entrar em Jerusalém. Começa a ir para os Montes das Oliveiras, né? Como tudo já estava predestinado a acontecer. Então ele começa ali a fazer o seu caminho, mas como ovelha, né, que vai ao matadouro, porque ali ele sabe que se iniciou ali tudo conforme estava escrito. E tudo que iria acontecer com ele, né? Era necessário que ele entrasse nesse lugar. Era necessário que ele passasse. Era necessário que ele entrasse desta maneira, sentado, montado no jumentinho. Porque quem iria reconhecer um rei montado no jumentinho? Mas era necessário que ele viesse desta maneira. Porque como todos sabem, né? Ainda há de vir o que não é. Então, aqui, Jesus começa ali a mostrar para eles quem é Jesus. Jesus começa ali a expor o que haverá de vir, o que há de acontecer, né? Porque aqui, quando Jesus entra nessa entrada triunfal, já está tudo determinado. É necessário que acontecesse desta maneira. E Jesus ali começa a entrar, começa a andar com aquele jumentinho em direção ao Monte das Oliveiras, né? E o povo que reconhece os milagres que ele fez, o povo que clama pelos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelos milagres que foi feito pela cidade, né? Porque aqui tinha acontecido muitos milagres. E muitos que estavam ali, estavam glorificando a Jesus pelos milagres que eles tinham visto. Não que eles tinham ouvido, mas que eles tinham visto com os próprios olhos. Então ali eles começam a louvar a Deus, ali eles começam a clamar a Deus e agradecer pelos milagres que eles receberam a partir de Jesus. E eles diz: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas.
Essas eram as palavras que eles anunciavam, né? Essas eram as palavras que eles anunciavam. É as palavras, muitas vezes, que nós devemos anunciar hoje. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Porque estamos prontos, estamos à espera dele, né? Para o grande dia que iremos nos reencontrar com ele. E aqui, o povo ali começa a dizer: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, né? Porém, alguns dos fariseus que estavam em meio da grande multidão sugeriram: mestre, repreende os seus discípulos, porque o que eles estavam falando para eles era blasfêmia. Eles estavam no sentido indo contra Deus, né? Mas não, porque eles reconheceram quem era Jesus. Eles reconheceram que Jesus era filho de Deus, do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Só que os fariseus não reconheceram. Alguns ali, doutores da lei, não reconheceram. Então eles não entendiam. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles fecharam os seus olhos para os seus próprios entendimentos. Então eles começam a falar para Jesus: repreende eles. Repreende, porque o que ele está falando aos olhos deles não estava certo. Mas a palavra nos ensina: conhecereis a verdade vos libertará. E eles tinham conhecimento da verdade, mas só até um certo ponto. Eles não quiseram aceitar o restante da palavra, né? Eles não quiseram praticar o restante da palavra. Eles não quiseram, né, viver o restante da palavra. E a palavra do Senhor, quando ela vem, é do começo ao fim. Nós temos que obedecer, porque Jesus disse: vocês acham que eu vim para abolir a lei? Não, eu vim para fazer cumprir. Então é sobre isso, né? E aqui Jesus responde para ele, né? Jesus diz assim: Jesus, entretanto, lhe afirmou: eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, se aquelas pessoas se calassem perante todos, as pedras clamariam. As pedras clamariam, porque elas reconheceriam quem era Jesus. Até as pedras reconheceram quem era Jesus. Então o próprio Jesus disse isso: se as pessoas se calarem, até as pedras clamarão. Então que hoje nós possamos reconhecer quem é Jesus. Nós possamos não ser como estes homens, fariseus, doutores da lei, que não reconhecia, mas aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, porque o próprio Deus colocou Jesus como caminho, como verdade, como vida. O próprio Deus colocou que não teria como chegar a Ele sem passar por Jesus. Agora, porque o próprio Jesus deu a sua vida por amor a nós. Então era necessário, assim como o povo do deserto olhava para a serpente, para não ser morto, era necessário né, que hoje nós venhamos olhar para Jesus. É necessário que hoje nós venhamos aceitar Jesus como o único Salvador das nossas vidas, para que nós não venhamos perecer sem a vida eterna, para que nós não venhamos não ter o nosso nome no livro da vida. Então hoje eu te convido a aceitar esse Jesus como o único Salvador da sua vida, para que Ele possa escrever teu nome no livro da vida. E no momento que Ele escrever, jamais se apagará. É sobre isso, né? É sobre isso. Para isso Ele veio, para nos dar a vida eterna com Ele. Para isso Ele veio, para nos redimir dos nossos pecados. Ele carregou sobre esta cruz todo o fardo que era para mim e para você, para que nós hoje tivesse vida eterna nele. É sobre isso. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.